de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Às vezes se dorme em uma reunião. Tem uma explicação? Se dorme? Se Dormir? numa reunião você dorme. Claro que tem. Isso. No desenvolvimento da mediunidade, é comum e até normal que algumas criaturas que fazem parte da corrente sintam naturalmente a sonolência e adormeçam. Por quê? Porque o sistema de vibração espiritual causa uma sensação de anestesiamento e a criatura simplesmente entra numa fase, digamos assim, de sonolência, em que, evidentemente, dorme mesmo. E é o início de um processo, para muitas criaturas, do desenvolvimento da sua mediunidade, porque elas geralmente são médiuns de segunda corrente. São esses médiuns de segunda corrente que são médiuns que, naturalmente, têm essa propriedade. Mas é inexplicável, até pela mediunidade. A criatura adormece. Assim como alguns ficam sentindo as mãos crescerem, não é? As mãos crescerem. Alguns sentem naturalmente, inclusive se projetam, parece que vão saltar da cadeira. É uma manifestação mediúnica, é uma manifestação muito interessante. E esses médiuns, às vezes, depois, acabam se transformando, dependendo do fenômeno ectoplasmático, em médiuns de efeitos físicos, alguns que têm as mãos que parecem crescerem e que se projetam e que adormecem, porque muitas vezes nós já fizemos a experiência de colocar em câmaras de infravermelho médiuns que adormeciam e que saíam pelas suas narinas e pelos seus ouvidos o ectoplasma, que é indispensável para a formação de efeitos físicos. Então, a mediunidade não é somente a psicofônica, nem a psicométrica, nem a psicográfica, é a mediunidade também de efeitos físicos muito importante. Quando espíritos, como, por exemplo, nós que iniciamos o trabalho há 40, quase 50 anos atrás, em câmaras fluídicas, nós tivemos médiuns de efeitos físicos que adormeciam nas câmaras com luz infravermelha, e o espírito de Sheila aparecia, a enfermeira Sheila, produzindo efeitos ectoplasmáticos. Assim como outros espíritos, Dr. Frederick, por exemplo, era um médico que havia se desencarnado na Primeira Guerra Mundial, ele aparecia, às vezes, produzindo efeitos físicos. Você via a mão com a luva e com um bisturi, né? Quando ele ia participar de um trabalho de orientação espiritual em câmara. Então, é fantástica a mediunidade quando ela é entendida à luz da doutrina dos espíritos. E é isso que eu digo, às vezes, quando vejo críticas do chamado movimento espírita, e critica muito, isso é contrário. O que é contrário? A ciência jamais pode ser contrária à doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos nasceu com comprovação científica experimental e com uma filosofia que permite a indagação sobre os fenômenos do conhecimento, pelo amor de Deus. Assim nasceu a doutrina dos espíritos, não a doutrina dos espíritas. Ou seja, os espíritos superiores são aqueles que organizaram a doutrina dos espíritos. Os espíritos organizaram o movimento espírita e muitas vezes se confundem em querer proibir fenômenos ectoplasmáticos como não sendo espiritismo. Ora, Francisco Cândido Xavier, um médium extraordinário, era fantástico na produção de efeitos físicos. Quem o conheceu em Pedro Leopoldo e depois até em Uberaba, sabia dos diversos efeitos produzidos por Peixotinho, produzido por Sheila e outros tantos mais. Isto é doutrina, isto é conhecimento científico, que as pessoas que não conhecem costumam naturalmente tentar deformar. Os livros de André Luiz, a partir do Nosso Lar,
os mensageiros, os missionários, no mundo maior, mostra a riqueza de energia, a riqueza produtiva da ciência espiritual. E muito antes da aparição dos instrumentos eletrônicos, como tomografia, ressonância magnética, raio-x, não é? Meios de comunicação, como telefones celulares, sondas espaciais, tudo isso já acontecia há mais de 300 anos, antes, no mundo espiritual, nas cercanias da Terra, nas regiões do umbral mais elevado, não no umbral denso, no umbral mais leve. Então, é preciso que as pessoas conheçam para não emitirem opiniões desacertadas. E, como sempre, desacertadas e até muito confusas, né? TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,